Noemi não conseguia enxergar que, embora o seu cenário era improvável, o seu cenário era complicado, o Deus da provisão podia mudar o seu cenário, não podia mudar a sua história. Ela não queria ser chamada pelo nome dela, que carregava uma bênção, que é ser agradável, para ser chamada de maldição. E muitas pessoas entram para a casa do Senhor e, ao invés de tomar posse da palavra, tomar posse da vitória, a amargura da alma está tanta que o coração fecha e já não crê na palavra do Senhor, e já não crê nas profecias que são liberadas para a sua vida. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a palavra de Deus fala que Ruth, ela não fica se atentando às coisas que saem da boca da sua sogra, não. Ela pede para a sua sogra assim: sogra, eu posso ir para os campos para apanhar algumas espigas e trazer um sustento para nós duas? Ruth não é daquela que fica se vitimizando, se rebelando, se revoltando contra Deus, não. Ruth, ela vai para o campo para trabalhar. E felizes somos nós que entendemos que, ao entrar para a casa do Senhor e trabalhando para o dono da obra, Ele trabalha por nós e pelos nossos. Se nós ficarmos em casa murmurando, reclamando, cruzando os braços, tentando colocar Deus entre a parede, enquanto Deus não entrar com salvação na minha casa, eu não prego. Como que eu vou pregar se meu filho não é salvo? Como que eu vou pregar se meu marido não é salvo? Deixa eu contar um testemunho para as irmãs aqui. Quando eu voltei para Jesus, o meu esposo ainda era do mundo. E eu, como nova convertida, eu queria que meu esposo também se convertesse. E eu ficava tagarelando na cabeça dele, sem sabedoria, para ele vir para a casa do Senhor. Até que um dia Deus tomou um vaso e falou comigo assim: Deus está mandando você tirar a sua mão, porque na hora que você tirar a sua mão, ele entra com o braço dele. E eu brigava com meu esposo: você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para o céu, você não vai para o inferno. Aquelas palavras sem amor. E ao invés de ver ele para Jesus, ele ficava com ranço. Até que teve um dia que eu estava em um culto, Deus tomou um irmão e virou para mim e falou: olha, você ainda não é feliz, mas você, a sua casa, vão servir ao Senhor e você ainda vai ser muito feliz. Eu tomei posse daquela palavra. Eu estava apenas com meu menino no colo e com a minha filha do lado. O irmão olhou para mim e falou: olha, moça, você não é feliz, mas Deus ainda vai te fazer muito feliz. E você e a sua casa, vocês vão servir ao Senhor. Eu creio. Eu tomei posse dessa palavra. E um dia, quando eu menos esperava, eu nem havia convidado meu esposo nesse dia específico para ir para a igreja. Na hora do apelo, já tinha passado até a hora do apelo para os irmãos, tinha o ato de ir para frente, para os irmãos olharem em posição de mãos. O meu esposo chega no final do culto, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, e hoje ele está ali, e é uma bênção para a honra e glória do Senhor. O Senhor libertou ele do pagode, o Senhor libertou ele da bebida. Ele nem assistiu o culto, chegou e aceitou a Jesus. Porque enquanto nós entendemos que
levá-lo para a glória. É lindo, é tremendo. O remidor, ele chega com pão e com vinho e deixa com que Ruth se assente com os trabalhadores e ceie, e coma e se farta. A palavra fala que Ruth, ela come, se farta, e daquilo que sobrou ela leva para sua sogra. E a palavra fala que ela foi com quase uma efa de cevada. Olha que coisa linda, que equivalia a 22 litros. Era uma quantidade capaz de alimentar uma pessoa por quase 10 dias. E quando Noemi vê a sua nora chegando com aquela quantidade de comida, de provisão, ela pergunta: onde você trabalhou? Com quem você trabalhou? E Ruth descreve como era o dono do campo, o dono da obra. Na hora, a palavra de Deus fala que reacende a esperança no coração de Noemi. Ela fala: esse é um dos parentes próximos que pode ser o nosso redentor. Agora eu pergunto para a igreja: quem que é o nosso irmão mais velho? Quem que é o nosso redentor? Quem que é o nosso redentor? Jesus. Na hora acende a esperança no coração de Noemi. Peraí, este homem, ele é um parente próximo de Elimelec, e ele está entre um dos nossos redentores. E eu acho lindo o conselho
elas tinham, compro, eu adquiro. Porque Satanás, ele não tem nada aí fora para nos oferecer. Ele está interessado na nossa alma. Só que a palavra de Deus fala que o bom pastor, as suas ovelhas, conhecem a sua voz e vai ao encontro dele. A palavra de Deus fala que Boaz, ele fala assim, mas aí também tem Ruth para poder casar. E na hora, aquele homem que só estava com interesse em posse, ele fala, para mim já não dá. Então Boaz, como queria redimir a Ruth e fazer suscitar o nome de Elimeleque, assume esse papel de remidor. Porque a palavra de Deus fala que remidor há somente um, que salvador há somente um, e a saber o Senhor Jesus. Satanás, ele não tem nada para nos oferecer. Satanás, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Mesmo que nós não conseguimos devolver a altura para o nosso mestre, aquilo que ele merece, ele não está interessado naquilo que nós podemos oferecer, porque nada do que nós fazemos conseguiríamos pagar pelo amor do Senhor Jesus. Aquele primeiro parente, o mais chegado, ele estava interessado apenas na posse, mas chegou um que estava determinado em redimir Ruth e dar a ela uma condição que somente Deus poderia proporcionar para ela. Boaz casa com Ruth. E uma história que se inicia com escassez, com pobreza, com tristeza, agora ela está se encerrando com prosperidade, com vida e com alegria.